Boa noite, meus queridos irmãos, Deus abençoe vocês. Hoje é um dia especial para nós, o dia da nossa live, né? E a gente pode também entrar em contato com todos vocês. Acredito que teremos um bom tempo nessa noite. Hoje é um dia que eles chamam o dia do nascimento de Cristo, né? Natal. Escrituristicamente, nós não temos uma base que ele nasceu nesse dia. Não temos nada que indique que Jesus veio em 25 de dezembro. Porque a Escritura é a base fundamental de que tudo acontece de acordo com o programa de Deus. E parece-me que o programa de Deus na Bíblia não aponta a isso. Aponta simplesmente um dia de um ídolo chamado Deus Sol, onde eles colocaram o nascimento de Cristo para esse dia, mas não indica nada que diga que ele nasceu nesse dia. Então, para nós, hoje é um dia como os outros, né? O Natal, para nós, por exemplo, é todos os dias. Tem nada a ver se você vai comemorar o Natal, não colocando aquele assunto Papai Noel, que não é também escriturístico. Aquilo foi um credo que foi criado, né, para que iludir as crianças no mundo, até mesmo os adultos estão iludidos com isso. Mas nada disso leva a Cristo e nada disso leva à salvação. Nós estamos caminhando numa hora perigosa, na verdade, porque essa é a hora do arrebatamento. É a hora da decisão final de Deus, assinatura última, decidindo o que vai fazer. Cumprindo as Escrituras, porque as Escrituras falam, né, da providência de Deus desde o Éden até o último versículo da Bíblia, que diz não era para tirar e nem acrescentar o que está escrito. Eu quero ler com vocês aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos meditar um pouquinho aqui nas eras da igreja, hoje à noite. Apocalipse 1, verso 4, vamos ler até o 7, né? João, as 7 eras que está na Ásia, a paz seja convosco, da parte daquele que era e o que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou de nossos pecados, nos fez reis sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Ora, aquele que é poderoso, ou melhor, eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo os que transpassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Pai Celestial, nos colocamos aqui diante do Senhor, que essa é a hora, Senhor, que nós também temos que tomar a nossa decisão de ir ou ficar. Isso é com cada pessoa. Eu sei que o Senhor não leva ninguém à força, não puxa ninguém à força. Isso, o caminho dos céus, ele é tomado com decisões práticas de cada pessoa. Permita que nós vejamos nessa noite aqui, Senhor, a Tua palavra, meu Senhor, vindo em encontro a nossas almas, aquilo que nós precisamos, e para todos os Teus filhos que estão na audiência, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, meus amados, então o Senhor abençoe. Quer saudar os irmãos? Não? Então, nós temos aqui hoje a Irmã Santa conosco, né? E a Irmã Betânia. Não estamos só numa audiência, vamos dizer, antibíblica. Temos em 3 pessoas. Jesus disse, onde tiver 2 ou 3, eu. Ele falou a sua pessoa, estarei no meio deles. Então, irmãos, nós vamos pensar um pouquinho no tempo final.
Quando se fala de final, se fala da consumação daquilo que está escrito por Deus para um propósito de fazer tudo de novo. O mundo está em transtorno desde o Éden, né? Houve uma decepção no Éden que desagradou a Deus. E foi por causa do pecado que foi introduzido quando o homem e a mulher permitiram as coisas contrárias ao pensamento de Deus entrou ali. E quem sabe nessa tarde Deus quer nos ajudar também, nos livrar de pensamentos errados, coisas que alimentamos por tanto tempo e agora tem que fazer morrer essa velha natureza, para que o novo homem se renove pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é um consolo na nossa vida. Muitas vezes o homem se converte de assassinos, de roubos, de maldades, de ódios, mulheres se transformam de uma vida mundana, né? Ao chegar no Evangelho. O Evangelho é boas novas, é um lugar de transformação. Então vocês vão vendo que quando viemos ao Evangelho, nós viemos com a carga que nós carregava e foi colocado por Satanás, aquele autor do pecado, aquele que deu conta de manchar a família de Deus no Éden. E essa mancha não saiu até hoje, Deus não esqueceu disso. O que o homem semeia, isso o homem colhe. Então estamos no tempo já do amadurecimento. Quem está mudado. Quem não está mudado está passando por uma prova, porque o mundo hoje oferece muita coisa. E as decisões têm que ser tomadas. Na verdade, cada pessoa deve tomar a sua decisão. Não é lutas que tiram o homem do Evangelho, não é tribulações, não é coisas inventadas em nossos ouvidos que tira-nos do rapto. São as nossas más ações. Aquilo que nós fizemos que não combina com a natureza de Deus. Aleluia. Por isso a Bíblia diz aqui que ele vem com as nuvens de glória. Ele vem ao encontro nesse tempo para o reinado na terra. Nuvens de glória, ele não vem para a noiva, ele vem para os judeus. Ele vem para o reinado da terra, né? Então nós vamos pensando assim, que aqui o profeta fala, por exemplo, nessa mensagem, né? E nós podemos usar isso assim, o Deus vindouro, aquele que está para vir, que já se identificou nas eras da igreja, não é? Os 7 espíritos. Cada mensageiro conheceu o seu dia e hora que se encaixa no tempo de Deus. Começou com Paulo, o grande profeta e apóstolo de Jesus Cristo, que foi nomeado para abrir as eras gentios e trazer a plenitude da palavra. Ele diz que foi colocado como apóstolo e mestre aos gentios. Um grande ensinador. Um homem que mostrou para as mulheres como deve se conduzir no Evangelho de Jesus Cristo. Mostrou para os homens que caráter deve ter para estar no arrebatamento. Então, ele colocou, né, a igreja em ordem, certo? E quando uma pessoa vem para o Evangelho quer dizer boas novas. E boas novas é para entrar para uma nova vida, não para permanecer como está, sentado no banco da igreja, pensando, bom, eu não vou para o inferno, porque estou sentado no banco da igreja. O que não deixa você ir para um terrível lugar desse é uma mudança, é uma vida nova, né? Quantos vêm mentindo, roubando, né? Caluniando,
trazendo essa carga horrível. E o profeta diz que eles trocam, quando chegam no Evangelho do Novo Nascimento, eles trocam por uma palavra bem pequena chamada amor. Ele diz que o amor é a consumação, o amor é o que fecha. Tudo que você está vendo, livros foram escritos, grandes homens estiveram sobre a terra, e tudo isso ajudou, com grandes palavras, grande exposição de palavras, mas quando Jesus veio, ele era amor. Então, diz a Bíblia que o amor é o vínculo da perfeição. Ninguém sobe ao amor a não ser perfeito. Então, aí você tem uma conduta inibável, uma conduta inabalável, né? Quando você chega nesse ponto. E a Bíblia também diz que nós vamos nos aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Quer dizer, nesse intermédio nós teremos falhas. Mas as falhas não é um pecado, a falha é um descuido, muitas vezes, de nosso comportamento, né? Mas quando chegar a esse ponto, o sangue aparece, diz: eu morri por ele. Então isso não desclassifica. Agora, a incredulidade é aquilo que a pessoa afirma está certo e está errado. Quer dizer, não se recompõe. Ela não tem desejo nem um esforço de recompor, de ser uma nova pessoa, né? Então Jesus, quando ele encontrou Nicodemos, ele disse: olha, é necessário nascer de novo. Não é um favor que alguém está prestando para Deus, não é um favor para estar na família de Deus, é um chamado. E quando Deus chama, ele começa a lidar com o homem. Primeiramente, o que Deus faz é trocar a sua mente, ensinar esse homem como lidar com essa mente carnal, de toda hora, de todos os dias. Essa mente que tem pensamentos maus, raízes de amarguras gravadas no cérebro da pessoa, o subconsciente. Mas quando Jesus entra para a salvação, a eleição é uma coisa que ela é cercada, muitas vezes quando você chega no Evangelho, nesse tempo é cercado por coisas erradas. Mas lá no centro tem uma chamada semente elegida, predestinada. Então Deus chega e faz a limpeza ali. Então a pessoa começa a mudar automaticamente. Não é uma coisa tão ligeira, tão depressa. Mas o profeta diz que Deus tem preparado o último eleito para entrar também. E ele vai entrar perfeito como aqueles que já estão há 50 anos. Então, não é coisa difícil para Deus. Não. Quando ele chega na altura do arrebatamento, porque ele foi criado para aquilo ali. Deus elegeu aquela pessoa para ser encaixado no lugar, um lugar no corpo, né? Glória a Deus. Então, ele diz aqui, ele vem com as nuvens. Que nuvens ele vem? Ele vem com nuvens de glória. Não são nuvens de chuva. Não, são nuvens de glória. Glória quer dizer elevado, né? Poderoso, e tem o poder para julgar todas as coisas e se assentar num trono e governar. Então é que todo olho o verá. Quer dizer, quando isso? Quando ele vem para o seu reinado. Não nessa primeira vinda. Essa primeira vinda agora ele vem pela esposa. Ele vem para levar esses que ele elegeu e predestinou, que formaram o corpo da noiva dele. Não é um sistema do homem, um sistema denominacional, porque Deus não pode lidar com a Bíblia e a mente do homem. Ou você deixa a Bíblia governar, ou você então passa a ser um sistema organizado naquela pessoa, lá dentro daquele organismo. E a Bíblia também diz que os passos do homem justo são guiados por Deus.
Cada passo que nós damos, temos que ter a certeza que está certo. Tá bem? Então eu creio que a noiva, ela não vai mais entrar em debates loucos. Ela estará pronta, ataviada, quando ele chegar. E nós temos a evidência de tudo que ele vai aparecer nesses dias, como o príncipe da noiva, aquele que vai casar e governar sobre a terra. Então ele diz aqui, ele está vindo. Você crê nisso? Todo olho o verá, até mesmo os que transpassaram. Quem transpassaram ele? Foi os romanos, foi os judeus. Então vejam bem, não foi homens incrédulos totalmente que mataram Jesus, foi a inveja nos religiosos. Isso é o perigo. Quando essa inveja entra na vida de uma pessoa, ela começa a pôr defeitos no seu semelhante. E inveja é uma mancha que você carregou desde o Éden, vem vindo isso, manchando a vida das pessoas. A igreja, ela tem que sair desse caminho, desse vale de ossos mortos. Ela tem que nascer de novo e ser aquela senhora eleita, como João falou. A dama, a elegida, a predestinada para o arrebatamento. Então, vamos devagar nisso aqui, está muito bom. Ele está vindo, diz assim, ele está vindo com as nuvens, uma nuvem de glória. Quando ele foi sobre o monte da transfiguração, suas vestes estavam brilhando quando o poder de Deus o envolvia. Amém. Eu penso que a noiva será envolvida num algo tão grande, mas tão grande, que vai puxar ela para cima. Esse povo estará tão bem com Deus, que não é como as pessoas pensam, um sistema, encher uma igreja de gente e fabricar aquelas pessoas para ser parte do reino. A parte do reino está elegida numa ata separada, certo? Isso disse o profeta. Todo aquele que está escrito no livro da vida do Cordeiro, numa ata separada, vai estar no arrebatamento, porque ele faz parte disso. Então, quando Deus elegeu a noiva no Éden, antes da fundação do mundo, ele já elegeu com o propósito de ser levada, arrebatada, tirada no tempo final. Agora pensem bem isso. Ele diz aqui, aleluia, aqueles que transpassaram, isto ocorre quando ele vier assumir o posto legítimo como governo mundial. Ele vai reger as nações com vara de ferro. Ferro é a única coisa que não se molda, sem fogo. Então, veja bem, isso ocorre quando aqueles que o têm transpassado, com seus credos, doutrinas denominacionais, plantearão e todas as pessoas se lamentarão com terror por causa daquele que é a palavra. Aleluia. Hoje você chega para as pessoas e diz assim, olha, eu queria que você examinasse a Escritura. O ato apostólico, o dia do Pentecoste. Veja o que aconteceu lá. Hoje eu queria que você observasse que o início da igreja teve um batismo que nós não vimos ainda. Sem a revelação, não pode ver isso. E mesmo assim tem uns que vão para a água iludidos, sem convicção do que eles entenderam, chamado revelação. E muitos até são batizados e não voltam mais. Dali do tanque mesmo, eles vão embora.
Porque são pessoas que não estão encaixadas nesse plano. Elas simplesmente foram iludidas, né? Por susto, por vaidade, seja o que for. Ela ainda está iludida com algo. E o arrebatamento não é para pessoas iludidas que vão no rapto. O arrebatamento é uma realidade. É uma vida de Cristo dentro de você, te chamando cada dia. Cada hora você ouve aquele impulso: melhore, seja melhor, ande bem com você, com o seu próximo, com tudo, com os seus inimigos. Então veja bem, é uma coisa que não se entende sem ter uma convicção. O que significa isso? Amém? Aleluia. Então veja bem, ele disse: nesse tempo diz que Deus vai derramar seu Espírito sobre a casa de Israel, no tempo que ele vai se manifestar para eles quem ele é, se dar a conhecer para eles. E aqui ele diz: haverá choro e pranto e ranger de dentes, as vides atormentadas, as vides adormecidas estarão planteando. Elas representam a igreja que recusou o azeite, recusou o Espírito Santo, continuou no credo, no dogma, iludida por mentes criativas de homens. Por que a mensagem, muitas pessoas se iludiram indo para um lugar, indo para outro, por causa da mente criativa? O eleito, ele não precisa dessas coisas. Ele tem por dentro um governante, que é chamado Espírito Santo. Então, mas vocês estão vendo que cada dia está surgindo um ismo, mais outro aqui, mais outro ali, porque esse é o tempo do engano. E o profeta da era diz que a noiva vai subir no meio de grande confusão. Certo? Então aprontem-se para isso. Você será testado, provado, veja, no meio dessas grandes confusões. Não é o sistema denominacional mais que engana o eleito. Agora são aqueles aproximados, quase 99% é que vão enganar. Certo? Aparentemente não há defeito, como não havia naqueles sacerdotes que crucificaram Jesus. Qual o defeito que apontavam para eles? Nenhum. Eles tinham uma reputação tão grande na sociedade que ninguém podia apontar o dedo para eles. Agora veio um homem nascido numa estrevaria de animais, Deus em carne, naquele estilo simples. Eles não puderam ver que aquele homem era superior a tudo aquelas coisas que eles viviam. Então vejam bem, e Jesus chegou e disse: olha, vocês são filhos do diabo, semente da serpente. Imagine. Dizer isso para aqueles homens, porque ele sabia quem estava dentro deles. E a coisa é muito polida hoje demais. Estão tentando polir a mensagem, quando William Branham foi muito simples nas suas decisões. Certo? E essa simplicidade, eles pensam que tem que ampliar isso, não é? Ampliar para poder estar no arrebatamento. Não, viva o que ele ensinou. Agarre-se à palavra original, não ceda a isso, porque essa é a base para todas as coisas. Isso é como um raio de sol, isso vai em todas as direções. Essa semente é aguada com essa palavra por toda a parte do mundo, em todas as nações, e depois então verá o fim. E o fim é, como ele disse, será prantos e ranger de dentes para aqueles que ficam, porque não há outra solução. Foram avisados? Foram. E não deram ouvido? Não. Por quê? Porque eles estavam tentando polir aquela simplicidade de Deus.
Quando Jesus chegou por ali, eles tentaram polir ele, dizer assim: olha, se você estiver de acordo conosco, o senhor pode ser um bom sacerdote aqui para nós, um bom pregador. Mas Jesus não foi por essa porta. Não. Aleluia. Então vejam bem, eram homens polidos, cheios de sabedoria, cheios de entendimento, cheios de os olhos enxergando aquilo que mesmo o povo simples não via. Mas quem chegou para Jesus foi um pescador, foi uma samaritana, foi uma Maria Madalena, não é? Foi um homem que ainda foi de noite ter com Jesus, chamado Nicodemos, que era o príncipe entre os judeus. Então, mas ele foi com humildade, ele sabendo, dizendo assim: bom, eu não tenho coragem de ir de dia, mas eu vou de noite. E quando ele viu Jesus, algo que estava dentro dele acendeu, uma chama. E ele pôde ver em Jesus, então, o príncipe da paz. Aquele que podia lhe dar o que ele não tinha. E eu quero dizer para vocês essa noite: Deus tem algo para te dar, aquilo que tu não tem. Você não encontra em nenhuma igreja na terra. Isso você só encontra na Bíblia com o Espírito Santo. O eleito é sozinho, ele e Deus. Se você está pensando por outro lado, que se apresentando para pessoas que são polidas, e você dizendo: bom, eu vou no rapto porque essa pessoa aqui é a melhor do mundo, você está enganado. Você não pode entrar para o coração de uma pessoa e saber o que está nela. Isso é difícil, mas, amém, quando o Espírito Santo entra numa pessoa, ele é uma pessoa mais quieta, uma pessoa mais segura, mais firme, porque ela sabe que ela vai precisar dessa humildade. Deus não trabalha em grandeza, de bons discursos, não. Quem era Paulo, irmãos? Era um doutor da lei, era um homem polido aos pés de Gamaliel, mas chegou um momento que Deus teve que derrubar ele no caminho de Damasco. Ele teve que cair do cavalo, porque ele estava pensando que era o rei, era o poderoso que podia eliminar os cristãos. Veja, e que Deus tinha naquele homem? Um apóstolo, um profeta, e talvez ele não sabia, mas quando ele se deparou com a coluna de fogo, ele pôde reconhecer quem ele era, e para onde ele foi. Ele teve que se apresentar ao sacerdote Ananias, homem simples, para terminar com o doutorado dele, porque ele estava cego, ele não sabia o que era a cura divina, ele não sabia o que era a libertação, como muitos não sabem hoje, certo? Estão indo com a mensagem como se parece: bom, se eu obedecer isso, né? Se eu nunca roubar, nunca beber, nunca fumar, nunca jogar uma bola, nunca fazer nada, eu estou bem. É o que eles pensam, certo? Mas o profeta diz que isto não qualifica. O que qualifica é você ter o Espírito Santo dentro de você, aquela luz que alumia ao caminho. Então pensem bem, nesse tempo diz que Deus vai derramar do seu Espírito sobre a casa de Israel, é o concerto com esses judeus. Aleluia, amém. Você não irá no rapto porque está aqui ou ali, você irá no rapto como indivíduo
aonde você reúne. Você não é a congregação local, você é um indivíduo qualificado, pronto, nascido para estar no arrebatamento. E na mensagem arrebatamento, eu estava lendo, o profeta diz que essa semente será juntada. Certo? Aleluia. Deus vai jogar esse imã e trazer essas pessoas e formando aquele corpo que ele elegeu antes da fundação do mundo. O corpo invisível que só o eleito virá. Pode ver. Porque uma igreja ela pode estar cheia de gente e cada vez mais polida e vivendo melhor do que qualquer coisa ela pode imaginar. Mas o profeta disse que há pessoas no mundo que nasceram em pessoas puras, pessoas que sempre viveram bem, foram para um sistema e melhoraram mais. E ele diz, elas vão ficar aqui, porque não tem aquela identificação, aquela semente que foi elegida antes da fundação do mundo. Isso é que identifica o eleito, não é chamando para cá e chamando para ali que ele vai ser salvado. Não é melhora disso, melhora daquilo. Não, eu tenho prova disso. Certo? Aleluia. O eleito pode estar num lugar que nem se prega toda a palavra, mas ele está ali, ele é submisso ao seu pastor, ele é uma pessoa mansa, tranquila ali dentro, ele não faz coisas precipitadas, está vendo? Ele está em acordo com a doutrina da igreja, certo? Mas ele é uma pessoa que é sozinho, não envolve eleito no meio de grupos de milhares de pessoas, porque milhares de pessoas dentro de uma igreja pode ter 10 ali só. Se você não entendeu o que é a identificação de Deus na eleição, você engole isso. E Jesus diz que aqueles fariseus hipócritas estavam coando mosquito e engolindo o camelo. Está vendo? Quer dizer, no coador fica o mosquito. E a coisa mais horrível que existe hoje é o amor ao dinheiro. Hoje o homem pode ser simples, mas se ele conseguiu bastante dinheiro, você vai ver ele mudado amanhã. Orgulhoso, vaidoso, alguma coisa está passando por ali. Isso quando se fala do homem, se fala da mulher. Aí o pastor ataca essa doutrina, ataca aquela, e as pessoas estão querendo viver aquilo. Vai adiantar? Estatura de um homem perfeito, o profeta disse assim, se você tem o desejo de cortar o seu cabelo, irmã, e não corta porque é submisso a uma doutrina da igreja, ele disse, lá diante de Deus, com o seu desejo que você tem, você está com o cabelo cortado. Que coisa difícil e dura de se dizer, mas essa é a verdade. São decisões que o eleito sozinho toma, porque hoje, se for possível, enganarão o eleito. É possível? Não é, porque nós temos hoje uma espada afiada da palavra, certo? E quem não sabe lidar com a espada acha que pode fazer e se corta todo, mas quem sabe lidar com ela, não. Ele tira os golpes sem ser ferido. Irmãos, eu não sabia que o Senhor ia nos ajudar essa noite dessa maneira. Mas veja bem, então, não é o polimento que vai levar eleito no rapto. Não é se assentar e somente ouvir o que você está ouvindo. Não, é o viver. Veja, porque a Bíblia diz que Satanás conhece a Escritura, ele obedece, ele estremece, mas não obedece.
E não se engane com barulho. Não, o barulho não leva ninguém no rapto. Inclusive a noiva vai sair daqui secretamente. Certo? Amém. As pessoas vão procurar por alguém na cama do seu lado e não vão achar. Alguém tomando café da manhã do seu lado e não vão achar mais. Alguém indo pela rua, um casal, e quando olhou para o lado ele ficou sozinho. Onde foi meu companheiro ou minha companheira? Não sei. Esse é o arrebatamento. Não modele o arrebatamento, porque o arrebatamento não é aparência. O arrebatamento é a revelação de Deus. Irmã querida, irmão, fique firme aonde você está nesta palavra. Não solte isso de maneira nenhuma, porque isso é armazenado dentro de você para a hora que é preciso. Aqui nesse tabernáculo, o profeta não pode mentir. Haverá uma lei federal daqui a um pouco dizendo: não pode mais haver culto nesse lugar. Aí eu sei aonde eu vou estar. Eu tenho que correr para o grupo tal, para esse ou para aquele. Todos estão no mesmo pacote. Então, para onde eu vou? Nesse momento eu vou lutar o poder sobrenatural. Algo estará me dirigindo para onde eu devo ir. Glória a Deus. Amém? Não haverá mais pastor, todos estão no corpo. Não haverá mais ministérios. Está vendo? Porque o eleito agora é um condutor de si próprio. Ele tem dentro dele uma conduta que ninguém tem na terra. Você vê aquela irmã simples passando por ali para vir ao culto, e olha, se essa reúne ali naquela igrejinha. Veja, irmão. Aleluia. Ninguém sabe o que está dentro dessa irmã. Ela parou de cortar o cabelo, eles dizem: olha ali o vestido dela, olha o sapato dela, olha a maneira dela. Meu querido, aleluia. Mas ela está fazendo aquilo para Jesus Cristo agora, porque ela nasceu de novo. Ela está agradando o seu Senhor agora, porque ela conheceu quem é o seu mestre, o seu Senhor, que chama-se Jesus Cristo. E ela vive para Ele agora. Então ela não corta o cabelo por causa de quem? Por causa da igreja? Não, ela não corta porque ela nasceu de novo. Ela pertence a Jesus Cristo e não um sistema mais. Certo? Eu não estou tropeando ninguém nesse dia. Eu estou entendendo que o eleito tem que ser pronto. Certo? Aleluia. E o profeta diz que o perigo dos últimos dias é o nicolaísmo voltando. As pessoas não vão se conter em se aproximar de alguém e dar um conselho errado. Aleluia. Eu creio que o eleito, ele está em todo lugar. Todo. Vai se dar uma ressurreição geral no mundo todo. Ele vai passar por Roma e pegar aqueles que dormem por ali. Lá em Israel também haverá ramaletes que vão ser os enfeites da noiva. Aqueles árabes, alguém deles. Vejam vocês. Mas a noiva é gentia. Mas a flor pode vir de outro lugar, não pode? Para formar o rabanete, como chama isso? Rabalete, né? É o buquê que a noiva carregará na sua mão. Certo? Hoje você vê os casamentos aqui no mundo, a noiva fica de costa e joga para lá, é aquela que pega e diz que é a primeira a casar. Isso são sistemas, são coisas que não funcionam. Certo? Que adianta ela casar com um tormento?
Mas essa noiva não vai jogar flor para ninguém. Ela vai sair secretamente daqui. Ninguém saberá onde ela está. Certo? Ela será levada. Ela estará ressuscitada na terra sem que ninguém perceba. Olha lá em São Mateus 27. O que aconteceu? Estiveram num prazo de 40 dias, aparecendo e desaparecendo. Amém. Então, aqueles eram os santos do Velho Testamento. E é muito simples hoje você saber que a noiva é muito poucos. Está lá na mensagem rápida, o arrebatamento. Se você não leu ainda, leia. Não espere uma multidão como alguém pensa. Olha lá o que o profeta falou, que quando a figueira brotou em Israel, as igrejas brotaram também e encheram de gente. Certo? Estão aí mostrando que tem muito humanismo dentro. Tem muita coisa humana, muita carnalidade. Certo? Pessoas submissas a uma doutrina da igreja com desejos de ir para o mundo. E o pastor dizendo: não, espiche seu vestido, irmão, não corte seu cabelo. Isso eu tenho que dizer no povo. Mas ela só vai fazer em obediência depois que ela nasce. Ela tem que fazer para Jesus Cristo aquilo, não é para mim. Não é para demonstrar para a igreja que ela é uma santa. Ela vai mostrar para o mundo quem ela é. Aonde ela vai, onde ela se aproxima, vejam vocês. Aleluia, glória a Deus. Ele diz aqui: agora, onde estará a igreja gentia enquanto Jesus está dando a conhecer os seus irmãos? Onde ela está? Nas bodas. Certo? Recorde que a noiva de José, com 2 filhos, estava no palácio, pois José tinha ordenado que todos me deixem, façam-nos todos saírem diante de mim. E o que ele está fazendo? Apartai-vos de mim. Essa é a palavra. Ele retornará deixando sua noiva na casa de seu pai, para se dar a reconhecer a Israel. Zacarias 12. Glória a Deus, glória a Jesus. Isso emociona. Vejam vocês, a noiva não é fabricada por homem, por religião, por grupos. A noiva é um eleito, sempre estou defendendo isso, e vou defender até o fim. Certo? E quero que isso funcione dentro de você, meus queridos irmãos, a quem eu amo. Quero ver essa noiva ressurgindo nos últimos dias com um testemunho. Amém. Não é essa igreja que tem que ter um testemunho, é a noiva, é o eleito que essa cidade vai ser julgada pelo seu testemunho. Eles têm que ver alguém original andando pelas ruas. Não fabricado, porque que adianta alguém dizer: olha que irmã bem vestida, olha que coisa bonita. Eu acho lindo isso. Uma mulher nascida de novo. Aleluia. Um homem que tem um caráter, é lindo. Então veja você, aí aquele ímpio vai lá no baile, o cristão está na porta, lá na janela olhando o baile.
Eles, olha aí o que eu pensei que era santo. Olha aí, é uma comparação que eu estou fazendo. Aleluia. Então vejam bem, que confusão cria nas pessoas. Que confusão. Amém? Ao menos alguém aqui do tabernáculo tem que dar um testemunho lá fora que é durável. É aquela flor que não murcha com vento, com frio. Não. Aquela flor que está sempre viva. Esse é o eleito. Aí de repente então você surpreende e vê essas coisas. Amém? E a pessoa diz, olha, não creio mais. Não creio mais em ninguém. Tudo é igual. Esse é o perigo. Aleluia. Onde a igreja antiga no arrebatamento, amém? Estava no arrebatamento dentro do palácio, na casa do Pai, nesse tempo. E ele aparece e se dá a conhecer aos judeus. A noiva será tirada da terra, ela será arrebatada antes da grande tribulação. Então a igreja noiva não passa na tribulação. O sistema sim. Porque eles não têm defesa. Eles não têm nada. Hoje se vê homens com grandes dons ali fora, curando enfermos, fazendo maravilhas, mas não se apartam da iniquidade. São Mateus 7, 21, você pode ler isso. Então vejam bem, ela vai encontrar o Senhor nos ares por 3 anos, quando ela irá, a ira positiva de Deus é derramada, a noiva está mais acima, ela não verá isso. Ela estará na grande ceia das bodas do Cordeiro, é lá que é o seu lugar, irmã e irmão. Não se iluda com conselhos de homens. Crie dentro de você uma atmosfera do Espírito Santo e viva aquilo ali. Olha, então veja aqui. E derramada ela estará na grande ceia das bodas do Cordeiro. Então ele retornará, deixando a sua noiva na casa do Pai, e quando lhes dá a conhecer aos seus irmãos, nesse mesmo tempo que são os judeus, ali estará o pacto do anticristo, que os judeus fizeram com Roma, será quebrado. Roma e seus aliados. Esse sistema está em 25 de dezembro, esse sistema está enrolado com o batismo de Pai, Filho e Espírito Santo. Veja bem aonde estão parados. E a Bíblia diz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma pessoa no ato apostólico do Novo Testamento você encontra que foi batizada em título de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o que a pessoa tem? Ele é comandado a dizer, ele só pode dizer o que o sistema diz. É por isso que eu sou livre. O dia que eu não puder mais dizer essas coisas, eu não preciso subir no púlpito mais. Veja, ela estará então nas bodas do Cordeiro. Então ela retornará, deixando a noiva na casa do Pai. Quando ele dá a conhecer aos seus irmãos nesse tempo, o pacto do anticristo que os judeus fizeram com Roma é quebrado. Eles vão reconhecer o Messias e vão perguntar aonde essas feridas foram cometidas. Esses furos nas mãos e nos pés, ele vai dizer, foi na casa dos meus amigos. Roma e seus aliados estarão enviando suas tropas
para destruir todos os judeus temente a Deus e fiéis à palavra. Mas quando eles vêm contra a cidade para destruí-la, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Oh, glória a Deus! Com seus poderosos exércitos para destruir aqueles que andam destruindo a terra. Irmão, se todo pregador pensasse o que eu estou falando aqui, havia uma unidade. Se respeitariam uns os outros. Certo? Se respeitariam e não cruzariam o caminho que não deve. Ora, eles com o inimigo desbaratado, Jesus então vem e apresenta-se aos 144 mil judeus que são a relíquia de Benjamim, o último filho de Jacó. As 12 tribos estarão todas alinhadas nesse tempo. Todos vindo seus poderosos atos de salvação, eles chegaram a conhecer o seu poder, mas também virem suas feridas, saberem que eles os tinham, veja, rejeitado aquelas mãos feridas. Amém? Aquele momento os faz chorar em agonia, terror e tremor, assim como fizeram seus irmãos de outrora. Estavam diante de José, não sabiam que era o seu irmão, amém? Eles tinham feito tanto mal. E eu penso que quando eles viram as mãos de Jesus ali, se dando a conhecer os seus irmãos israelitas, judeus, irmãos, que sentimento terão? Hein? Tendo forte medo, foram mortos, mas como José disse, não fiqueis zangados, amém? Com vocês mesmos está tudo bem. Deus estava em tudo isso, Ele fez para conservar a vida. Olha que palavras. Da mesma forma, Jesus expressará paz e amor para eles. Esse é o Jesus que eu vou reinar com Ele. Amém. Essa é a minha fé. Alguém pode ver defeitos em mim? Pode. Deixa que vai vendo defeito. A hora que Deus tirar tudo de nós, para não dever defeito em ninguém mais, nós estamos prontos. Pode ter certeza. Porque a noiva estará no rapto não vendo defeito mais. O pecador, o santo, o inimigo, tudo agora está selado com o quê? Amor. Este é o selo da perfeição. Obrigado, meus queridos, por me suportar esse pouquinho. Eu creio que hoje foi uma inspiração que Deus me deu. Eu estava buscando ali e peguei outra parte das eras e o Senhor não confirmou aquilo. E quando eu cheguei aqui, Ele pôs no meu coração isso. Eu sei que isso teve um efeito muito grande dentro de vocês. Arrume a casa de vocês, arrume a vida de vocês, não vá por sentido de quem quer que seja. Se agarre à palavra. A palavra é o cabo de força. Amém? E você vai tombar o inimigo mais adiante. Então, esteja bem com Deus. Nós estamos esperando vocês, meus queridos, de todos os grupos aqui. Estão convidados para passar conosco aqui do dia 2 até o dia 4.
teremos uma ceia, teremos reuniões, uma boa escola, se Deus quiser, domingo pela manhã, um culto à tarde. Tem almoço para toda a igreja, certo? Ninguém vai ficar sem comer domingo aqui, certo? Nós já estamos com tudo pronto, graças a Deus. É? Verdade? Vocês confirmam, audiência? Deus não deixou faltar nada, vocês podem ter certeza. E vocês estão vendo, eu estou vendo assim o que Ele está fazendo. Ele está trazendo as coisas dentro daquela ordem divina, para que ninguém tenha que se opor, né? Porque Ele sabe como superar as coisas. Eu estou esperando então todos vocês, venham, certo? Venham para estar conosco nesse companheirismo, nesses dias. Eu quero estar junto com vocês. Pode ser a minha última oportunidade, não sei. Pode ser. Certo? Pode ser a última reunião, a última ceia e o rapto está aí. Tudo isso nós temos que levar em conta, que a Bíblia está cumprindo. O ódio está tomando conta da terra. Irmãos, esse ódio não está vindo do mundo, esse ódio está vindo de dentro da igreja mesmo. As pessoas tomam partidos, há brigas, porque essa é a parte religiosa do homem. Mas a eleição liberta você e coloca uma coisinha que ninguém toca mais em você, chamado sinal com amor. E ali você vence a batalha. Então, muito obrigado a todos vocês. Nós temos a reunião aqui sábado, ainda à noite, né? E temos domingo, temos a escola aqui, se Deus quiser, né? E à noite temos o culto. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado, certo? Que Deus guarde no seu amor. Boa viagem para todos vocês. Estaremos orando, já estou orando por isso, certo? Quando me levanto ali pela noite, eu já estou colocando vocês em oração, porque eu sei o que custa isso nas estradas, mas não tenha medo. Seja prudente, não exagere, ande na vontade de Deus, deixe Ele governar você. Essa reunião tem um propósito aqui. Vocês podem ter certeza, tá? Tem um propósito. Deus vai fazer algo que Ele precisava fazer. Então vocês são todos bem-vindos, certo? Todos bem-vindos. Todos os nossos grupos, nós temos uns quantos grupinhos por aí, né? Então vocês são bem-vindos. Quem puder esteja aqui. Quem não puder, você está sob o teto da oração da igreja, certo? E Deus vai proteger vocês. Está vendo, irmãos? Deus abençoe todos. E quero dizer para vocês que essa ajuda que vocês estão me dando de vir aqui vai me poupar no mês de janeiro, vai me dar uma descansadinha depois de 50 anos. Então eu vou me esconder para algum lugar desses aí, uns poucos dias. Depois eu apareço um novo homem, certo? Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. Esteja em paz com Deus, né? Nossos irmãos, eu Baquini, vou citar eles, né? Aqueles queridos ali do Baquini, que nós temos um grupinho ali, são poucos, mas são honráveis. Nós temos São Cepé, né? Que alguns não vão poder vir, nosso querido irmão Mário, queria tanto que ele viesse aqui, né? Não é possível, irmã Neiva, nossos queridos ali, né? Que são muito queridos. Santa Maria, irmão Tiago, irmão Pedro, vocês não podem faltar aqui, né? Deus abençoe vocês, todos. Então, ali em São Gabriel, não é? A nossa congregação querida que nós temos ali, irmãos muito queridos também nós temos ali, são bem-vindos aqui. Bagé, então, também da mesma forma.
todos. Ali em Candiota, a irmã Dom Richard, a irmã Chayane, estamos esperando vocês. Lá também, se vocês puderem fugir, irmãos, lá de Pedras Altas, romper essas barreiras por aí, venham aqui, dê uma surpresa para a gente aqui, tá certo? Rompa essa barreira. Também aqui em Pedro Osório, nossos irmãos, né? Irmão Albino, Deus abençoe ele, que ele possa estar conosco aqui também, ao menos que seja um dia. Irmão Júlio em Jaguarão, né? Nosso parceiro, companheiro de todas as horas também, uma pessoa que há tanto tempo tem lutado para permanecer nessa mensagem. Deus abençoe ele e que ele possa ter uma providência de Deus, que tudo é possível, irmão, se você crer. Ele possa estar aqui. Os irmãos de Pelotas, vocês estão do outro lado do rio ali. É impossível falhar os cultos. Capão do Leão, da mesma forma. São grupos separados, né? Um numa cidade e outro noutra. Então vocês devem estar aqui. E domingo à noite, ou sábado à noite, nós temos a ceia. Eu vou deixar lembrando vocês que sábado à noite o nosso culto vai começar às 18 horas. Está bem? E nós vamos ter a ceia para que domingo nós esteja livre já para os nossos cultos. Então esses são os avisos. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe. Deus nos deu uma noite muito abençoada, né? Para a minha audiência aqui também, né? Uma noite muito abençoada para vocês aqui que me assistiram, que suportaram, né? Então que Deus abençoe. Querido Pai, eu estou agradecido porque vejo, Senhor, o Teu amor sendo manifestado tão grandemente no meu coração. Vejo, Senhor, cada filho Teu tomando posição e sendo tão honrado, meu Deus, para que o nome de Jesus Cristo possa estar presente conosco para a glória de Deus. Amém.